Lucas capítulo 2, versículos 8 a 14. Hoje, em especial de Natal, nós vamos falar sobre a boa notícia que muda tudo. O Natal é essa boa notícia que muda todas as coisas, e é isso que nós vamos ver nessa noite, com a exposição da palavra. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 14, diz assim a palavra de Deus: Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós queremos a Tua iluminação pelo Teu Espírito diante dessa palavra que nós acabamos de ler. Que nessa noite, Pai, faça as Tuas sagradas letras saltarem aos nossos olhos e que nós possamos entender, Pai, o real significado por detrás da Escritura. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração, para que nós venhamos sair daqui nessa noite entendidos e revestidos do verdadeiro significado do Natal. Que o menino Jesus, que nasceu nessa manjedoura, a qual nós vamos aprender, nasça em cada coração nessa noite. Essa é a mais sincera oração, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse com muita propriedade: se o problema da humanidade fosse informação, Deus teria nos enviado um educador. Se o problema da humanidade fosse tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se o problema da humanidade fosse dinheiro, Deus teria nos enviado um economista. Mas, como o nosso problema, o problema da humanidade é o pecado, Deus nos enviou um Salvador. Essa frase nos ajuda a entender o Natal. Essa frase nos ajuda a entendermos o verdadeiro símbolo e significado do Natal. O nascimento de Jesus, a qual nós conhecemos como Natal, não é simplesmente um gesto sentimental de Deus em favor dos homens, mas é uma resposta eficaz ao maior drama e à maior necessidade da raça humana, que era o pecado. O Natal não começa com anjos cantando no céu, o Natal não começa com esse exército louvando ao Senhor, o Natal começa com homens perdidos na terra, clamando e chorando por redenção. É isso que Lucas quer nos trazer nesse texto em que nós acabamos de ler. Essa é a ideia e a grande chamada de atenção de Lucas para o texto que está diante dos nossos olhos. Lucas, agora em seu capítulo de número 2, verso 8 a 14, vai nos conduzir aos campos isolados de Belém, numa noite muito escura, longe dos holofotes do templo, longe dos holofotes de Jerusalém, longe dos palácios reais, para nos ensinar uma grande verdade. Jesus Cristo não nasce nos grandes centros, quer seja ele político, quer seja ele religioso, mas Jesus nasce exclusivamente no centro da necessidade humana, e é isso que nós vamos ver a partir do verso 8. Olha o que Lucas chama a nossa atenção, versículo 8 e 9. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. O primeiro ponto do sermão dessa noite é a revelação da graça. Como Deus se revela no Natal às pessoas mais indignas. O nascimento de Jesus, antes de tudo, começa com a revelação. A revelação da graça, a revelação da boa nova, a revelação da boa notícia sobre aquele menino que havia acabado de nascer. Lucas nos diz que essa notícia vem ser comunicada por um anjo que se aparece diante de pastores que estão pastoreando no campo. E o simples fato de um anjo aparecer com toda a glória do Senhor diante daqueles homens já é demasiadamente extraordinário para tudo aquilo que está acontecendo. Mas a chamada de atenção para Lucas, ou para nós de Lucas nesse texto, não é simplesmente o fato de um anjo aparecer diante dos pastores, mas sim para quem Deus resolve revelar a sua glória diante daquela noite. Deus resolve revelar-se a qualquer um. Deus entende por bem revelar a quem Ele bem quiser, mas naquela noite, a primeira notícia, Deus se decidiu revelar-se a homens que não eram tão dignos, denominados por Lucas como pastores. O momento mais importante da história, um dos momentos mais marcantes, o momento que dividiu a nossa história pela qual nós conhecemos. Quer seja você ateu ou não, quer seja você crente ou não, você nasceu em algum ano, 2000, 1990, 1980, depois desse acontecimento, a qual nós conhecemos como o nascimento de Cristo. Mas o fato mais interessante e curioso que Lucas faz questão de nos chamar a atenção nesse texto, não é o fato de um anjo aparecer diante daqueles homens para contar aquela notícia, mas é o fato de a quem aqueles anjos apareceram para contar aquela notícia. E Lucas diz para nós no versículo 8, os pastores que estavam reunidos naqueles campos mais próximos. Deus resolveu se revelar a pastores. E aqui não adianta você imaginar os pastores dos dias de hoje, viu? Pastores pomposos, com roupas finas, glamurosos, que gostam de ostentar luxo e carros luxuosos. Nada disso pastores representam a imagem dos pastores no texto. O texto a qual Lucas está nos mostrando revelam pastores totalmente diferentes dos pastores que nós conhecemos hoje. Os pastores hoje que são acostumados com salas VIPs, com tronos luxuosos, com cadeiras de destaque, com lugares de holofotes, não tem nada a ver com os pastores da Bíblia, a qual o anjo resolveu se revelar. Na verdade é o contrário. Os pastores dos tempos bíblicos eram vistos como pessoas impuras porque cuidavam de animais. Eles eram excluídos da sociedade, destinados a viverem dos lados de fora das cidades, no meio do campo. Não é por acaso que eles estavam, o anjo foi encontrar com eles nos campos à noite, porque eles não eram bem vistos na cidade. Os pastores não tinham lugares especiais na cidade, os pastores não tinham hotéis 5 estrelas para eles se hospedarem, os pastores não exigiam naquele tempo passagens de avião para irem pregar na sua igreja. Os pastores daquele tempo eram homens desprezados pela sociedade, marginalizados pela sociedade, excluídos a ponto de viverem do lado de fora das cidades. Aqui está a primeira e uma das maiores inversões do Evangelho. O grande Deus, o Todo-Poderoso, revelando a sua glória aos rejeitados, aos humildes, aos marginalizados, quando Ele poderia revelar a sua glória nos palácios. Mesmo vivendo com os animais, mesmo vivendo excluído da sociedade, mesmo sendo rejeitado por todas as cidades, ainda assim os pastores daquele tempo foram os primeiros a serem evangelizados. Deus não revela a sua glória, meus irmãos, para aqueles que acham que podem ver. Deus revela a sua glória para aqueles que sabem que vivem na escuridão.
Enquanto os líderes religiosos buscavam o Messias no palácio, enquanto os grandes homens poderosos buscavam o Cristo em Jerusalém, enquanto os religiosos achavam que Cristo viria dentro do templo, Deus resolve fazer o inverso. E longe dos holofotes, longe dos palácios, longe dos tronos reais, Deus resolve nascer numa manjedoura, se revelando a homens nos pastos, porque Deus resolveu se revelar na humildade, na marginalidade, naqueles que eram excluídos da sociedade. Deus não está disponível para aqueles que acham que sabem de tudo. Deus não está disponível para aqueles poderosos que estão nos lugares mais altos. Deus está disponível para os humildes, para os excluídos e para os marginalizados. É o lugar onde Ele mais gosta de se revelar. A expressão do versículo 9, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Essa glória do Senhor aqui remete diretamente à ideia da Shekinah. E o que era a Shekinah? A Shekinah era a manifestação visível da presença de Deus no Antigo Testamento. É a mesma glória que encheu o tabernáculo quando Deus descia, era a glória que descia no templo quando Deus enchia. Agora, essa mesma glória não está na cidade, não está em Jerusalém, não está dentro do templo, mas está no campo de Belém, mostrando que Deus não é propriedade exclusiva da religião. Os fariseus achavam que ele seria um grande líder, os judeus achavam que ele seria um militar que os libertaria, mas ele veio de uma maneira mais humilde, numa manjedoura para governar uma carpintaria. E assim ele foi se desenvolvendo. É como que se Deus estivesse pregando uma peça para nós. É o sagrado invadindo o ordinário. É o Criador se revelando à criatura. É Deus descendo à terra para resolver o problema do pecado dos homens. E o que significa o Natal senão isso, meus irmãos? O Natal nos ensina que Deus se manifesta na humildade. O Natal nos ensina que Deus se manifesta na necessidade, aonde nós mais precisamos, na nossa mais miserável necessidade. E talvez o Natal acontece quando nós não estamos no melhor momento da nossa vida. Talvez a sua fé esteja cansada e você esteja arrastando-se para o templo hoje, mas a boa notícia é: no campo escuro, aonde os pastores habitavam excluídos das grandes cidades, é o cenário perfeito a qual Deus escolhe se revelar naquela noite, na noite do Natal. Talvez a sua vida seja esse campo, esse breu, essa escuridão. Talvez esse momento seja o momento em que você acha o mais indigno de Jesus nascer dentro de você, mas eu tenho uma boa notícia nessa noite para você. É nos momentos de mais escuridão, é nos momentos de mais dificuldade, é nos momentos mais improváveis que Deus faz questão de se revelar à humanidade. Deus não procurou os grandes palácios, Deus não procurou os grandes centros, Deus não procurou um trono para o seu filho nascer. Deus foi de encontro a pastores no campo. E não sei se você sabe, mas os campos nos tempos de Jesus não havia essa luminosidade como nós temos hoje. Era escuridão, era breu, era noite escura. Mas não há noite escura que o sol da justiça não possa dissipar. Não há noite escura que o sol de Cristo, a luz da sua glória, não venha iluminar. Não há noite escura da nossa vida que Jesus, a sua resplandecência possa nascer e tudo aquilo que há trevas possa se transformar em luz. Não há campo escuro que Jesus não possa alcançar. Mas em segundo lugar, o versículo 10 a 12 nos revela não só a revelação da graça, mas principalmente a mensagem do Evangelho de Cristo. Olha o que diz o verso 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Os pastores, após a visão que eles tiveram com o anjo, estavam aterrorizados, diz para nós o versículo 9. Mas por que eles estão aterrorizados? Ora, eles acabaram de ver
um anjo aparecendo diante deles do nada. E aqui não adianta vocês imaginarem um anjo como Hollywood pinta pra gente, sabe? Aquele anjo fofinho, da bochecha rosada, dos cabelos dourados. Nada disso é real quando se trata do texto bíblico. Na verdade, a Bíblia retrata anjos como seres grandiosos, gloriosos, guerreiros do exército do Senhor. Há algumas aparições de anjos que mediam 7 metros de altura. Aqueles homens diante do campo estavam apavorados porque eles acabaram de ver o anjo do Senhor. Eles não só viram o anjo do Senhor, mas eles viram também a glória do Senhor. Então, como poderia ser diferente deles estarem aterrorizados? Algumas pessoas ficam doidas para ver anjo, né? Algumas pessoas ficam toda animada quando vejam um anjo. Se o pastor disser, tem um anjo aqui com a bandeja na mão, essa igreja vai à loucura. Mas na verdade, às vezes que os anjos aparecem diante dos homens, os homens não pulam de alegria, não caem para o chão dando cambalhota, mas os homens se prostram extasiados com a glória do Senhor que está sendo revelada diante deles. A primeira palavra que sai da boca do anjo para dizer àqueles pastores é: não tenham medo. A pergunta que fica para nós é: não tenham medo por quê? Porque eles estão aterrorizados. Aterrorizados por quê? Porque eles acabaram de ver um anjo. E o que significa quando o anjo aparece? Será que o anjo vem com essa chave da vitória na mão? Será que o anjo vem com um envelopinho para colocar no nosso bolso? Será que o anjo vem com a escritura da casa nova? Não. O anjo em toda a Bíblia, ele aparece, o anjo do Senhor em toda a Bíblia, ele aparece para, das duas, uma opção. Ou ele vem para abençoar, ou ele vem para executar. Quando o anjo do Senhor aparece na Bíblia, ele vem para abençoar alguém, ou ele vem para executar, condenar, trazer juízo de Deus para a parte de alguém. Agora imagina aqueles homens excluídos da sociedade, considerados indignos pela religião, impuros pelos homens, longe dos holofotes, no meio de um campo escuro, cuidando de animais, fedendo. Aparece um anjo do Senhor diante deles. Qual é a reação? Eles olham uns para os outros, pastores indignos, pecadores, e pensam: estamos fritos. A abençoar é que esses anjos não vieram nos fazer. Nós somos pastores, nós somos indignos, nós somos inglórios, nós não temos a mínima condição de receber nada desse anjo. O que é que esse anjo veio fazer? E essa reação, meus irmãos, deveria ser a reação de qualquer um que tivesse em sã consciência e visse um anjo na sua frente. Nós, pecadores, diante de um anjo sem pecado, a única coisa que ele pode ter vindo fazer é nos fulminar. Imagine os pastores olhando uns para os outros e falando assim: o que esse anjo veio fazer? Aí um olha para o outro e diz assim: eu acho que a nossa cota de pecado esgotou, Deus veio nos fulminar. Eu acho que chegou o nosso dia, nós pecamos demais, o cálice da ira transbordou, esse anjo veio para nos matar. Eles estão apavorados diante do anjo, morrendo de medo do anjo executar juízo sobre eles. Eles estão desesperados pela glória de Deus que se manifesta diante deles. Mas a primeira palavra do céu para o homem é: não tenham medo. Essa expressão "não tenham medo" significa muito mais não tenham medo de morrer. Significa muito mais não tenham medo da morte. Significa que agora aqueles pastores não deviam mais temer a consequência eterna dos seus pecados. Eles não eram homens religiosos, mas eles eram homens conscientes. Eles sabiam que eles eram indignos, eles sabiam que eles eram excluídos, eles sabiam que eles eram separados para viver fora da cidade. Eles sabiam que eles viviam longe da presença de Deus, simbolizada pelo templo. Mas quando o anjo se revela diante deles, eles estão pensando: Deus veio para me fulminar, Deus veio para me matar. E o anjo está dizendo para ele: olha, não tenham medo. Não tenham medo porque eu não vim para condenar. Não tenham medo porque eu não vim para julgar. Não tenham medo porque eu não vim para fulminar. Vocês não precisam mais temer. Não precisam mais temer porque agora não precisam se relacionar com Deus por medo do inferno. Não precisam mais se achegar à presença de Deus com medo da condenação eterna. Não precisa mais sacrificar os seus animaizinhos para aplacar a ira de Deus com medo da condenação. Não precisamos mais nos aproximar
por medo. Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos essa ideia de nos aproximarmos de Deus por causa do medo do inferno de uma vida sem Deus pode nos levar? Quantas vezes nós não viemos para esse lugar morrendo de medo, da consciência pesada, por causa de um pecado que nós acabamos de cometer, e nós chegamos aqui, e quando Deus tem uma palavra para nós estamos morrendo de medo de Deus nos fulminar, porque Ele viu o seu pecado, e a palavra que sai da boca de Deus para você, no momento do seu pecado é: não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus não precisa mais cobrar sobre você o seu pecado. Não tenha medo, porque Deus não precisa mais derramar sangue por causa do seu pecado. Não tenha medo, porque Deus não precisa enviar outro para morrer em seu lugar por causa do seu pecado. A boa notícia que o anjo está trazendo é: essa noite nasceu o Salvador, aquele que vai levar os pecados do mundo, para que ninguém mais venha ter que pagar pelo seu próprio pecado. Não tenha medo do inferno, não tenha medo da condenação, não tenha medo de viver uma vida longe de Deus, porque a salvação e o Redentor chegou diante dos homens a partir dessa noite. Os homens não precisavam mais temer, a humanidade não precisa mais ter medo, porque o que os anjos vieram trazer naquela noite não foi uma palavra de condenação, mas uma palavra de salvação. Olha o que o anjo está dizendo no versículo 10: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Boas novas aqui, meus irmãos, não são bons conselhos. Boas novas aqui não são orientações espirituais, não. Boas novas aqui são boas notícias. Algo real aconteceu, algo concreto, um fato aconteceu mudando as circunstâncias. Algo foi feito fora de nós, independente de nós, mas por nós e em nosso favor. Cristo, o Senhor, morrendo no lugar de pecadores, para que Ele tenha que carregar aquela cruz. Ele tem que nascer, tem que se esvaziar, tem que se humilhar de toda a glória de Deus e se tornar um homem. E o anjo continua dizendo no versículo 11: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Anjos são mensageiros da parte de Deus, e a mensagem a qual o anjo está trazendo, ele está traduzindo, ele está interpretando, e a interpretação da mensagem àqueles pobres pastores não é nada mais, nada menos senão a mensagem do Evangelho. É como se os anjos estivessem dizendo: olha, eu estou aqui diante de vocês não para fulminar vocês, eu apareci aqui diante de vocês não para condenar vocês, mas eu estou aqui diante de vocês por causa do nascimento de um menino, e esse menino nasceu na cidade de Davi. Qual que era a cidade de Davi? Belém. Não é Belém do Pará, não, é Belém da Judéia. E nasceu na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Salvador. Ele é Cristo, Ele é o Senhor. O que significa esses três títulos? Salvador, Cristo e Senhor. Aqui nós precisamos parar um pouquinho. Esses três títulos, Salvador, Cristo e Senhor, é o resumo de todo o Evangelho e de toda a obra que Cristo veio realizar na terra em nosso favor. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo e Ele é o Senhor. Esses três títulos carregam o peso de toda a cristologia bíblica, resumem o que Cristo verdadeiramente é e aquilo que Ele representa. E o que é isso senão o Evangelho explicado de maneira resumida para aqueles pastores? É o Evangelho sendo revelado logo no nascimento de Cristo. É os anjos revelando o que Cristo veio fazer. É os anjos dizendo quais os seus ofícios e a sua missão que Ele veio fazer. O anjo diz: hoje na cidade de Davi nasceu um menino que é o Salvador. Quando o anjo diz o seu primeiro título, quando o anjo diz que aquele menino é o Salvador, ele está dizendo que aquele que acabara de nascer é o responsável por resgatar todos os homens, toda a humanidade, toda a geração do pecado. Ele veio para salvar em primeiro lugar.
O menino que nasceu na cidade de Davi hoje é o Salvador. Ele não veio para mudar a sua realidade financeira. Ele não veio para fazer você ser abençoado profissionalmente. Ele não veio para talvez te dar uma casa dos sonhos ou o carro que você quer. Ele veio para resgatar você das suas mazelas e dos seus pecados. Ele veio perdoar as suas transgressões. Ele veio nos livrar da condenação eterna. Aquele menino era o Salvador da nossa alma. O anjo diz que ele é o Salvador, que ele é o Cristo. E quando o anjo diz que ele é o Cristo, ele é ungido. Ele é o Messias aguardado, ele é o Cristo prometido, ele é o Filho do homem enviado para cumprir as profecias. O anjo diz que ele é o Salvador porque ele veio resgatar a muitos. O anjo diz que ele é o Cristo porque ele veio cumprir a profecia. E todos os antepassados que disseram sobre ele, disseram sobre aquele menino. Sobre ele estar o cumprimento de todas as profecias. Mas ele tem um terceiro título. Ele não é só Salvador, ele não só é o Cristo, mas ele é também o Senhor. A palavra grega usada para Senhor aqui é Kyrios. É o título que Deus se dá, Deus se chama de Kyrios no Antigo Testamento. Quando o anjo chama o menino de Kyrios, ele é o Senhor, ele está fazendo menção àquele que acabara de nascer. Ele não veio simplesmente para trocar de lugar com o homem, ele não veio simplesmente para cumprir as profecias passadas, mas ele veio sendo o próprio Deus, realizando em si mesmo tudo aquilo que Deus faria com o homem se ele não tivesse vindo. Todo juízo que cairia sobre nós teve que cair sobre ele. Todo o peso do pecado que viria sobre o nosso pecado caiu sobre ele. Toda dor, toda culpa, tudo aquilo que nós teríamos que carregar caiu sobre o próprio Deus que tomou o nosso lugar. Aquele que estava nascendo não era outro senão o próprio Deus encarnado em nosso meio. Aqui está a afirmação, meus irmãos, mais ousada do Natal. Aquele bebê, pequeno, frágil, quebrável, se caísse do colo, caía e morria, meu Deus do céu. Aquele menino, tão pequeno, enrolado em panos, tão humilde, numa manjedoura, não era qualquer menino, mas era o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e de toda a prata, despindo-se de toda a sua glória, para abrir o caminho da salvação a todos os homens. Atanásio, um pai da igreja, vai dizer a seguinte frase: o Filho de Deus se fez homem para que nós homens fôssemos feitos filhos de Deus. Isso é o Natal. O Natal é a encarnação do próprio Deus. O Natal é o nascimento do Filho de Deus. O Natal é o Filho de Deus se tornando homem para que os homens pudessem se tornar filho de Deus. E que boa notícia é o Natal para nós. O Natal não é sobre nós presentearmos uns aos outros, e que isso seja muito bom. Na verdade, até dia 25 você pode mandar o presente lá para a rua Filipinas 883. Isso é muito bom, isso é coisa boa. Eu já te dei o seu presente, você já recebeu, falta... Brincadeira, mas o que eu quero dizer é que os presentes fazem parte de uma outra coisa que nós vamos ver no versículo 14. Mas o Natal é simplesmente a ideia de que Deus nos deu o maior presente que nós poderíamos receber. Deus nos deu o maior dom que nós tínhamos que receber. Deus pagou o maior preço pelo maior presente que nós podíamos receber, a chegada do Filho de Deus. E ele chega numa manjedoura. Olha o que diz o versículo 12. Isto lhe servirá de sinal. Haverá um sinal para os pastores. Qual é o sinal? Encontrarão o bebê envolto em panos, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus promete dar um sinal para os pastores. Olha, vocês saiam daqui, vão para um lugar, e quando vocês encontrarem essa marca, essa pista, essa prova, ali está o Salvador diante de vocês. Só que o interessante é que o sinal que Deus dá acerca do Salvador, do Cristo, do Senhor, não é um trono, não é uma festa no palácio,
E se ele quisesse fazer dessa forma, ninguém seria contra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se ele tivesse nascido no berço de ouro dos palácios eternos, se ele tivesse nascido na grande Jerusalém, dentro do templo, como Deus que ele é, se ele tivesse nascido em qualquer hospital mais chique que ele pudesse nascer, na maternidade mais sofisticada, ele poderia nascer porque ele era Deus. Mas a inversão do Evangelho, mas a controvérsia do Natal é que Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, não optou por nascer nos tronos, não optou por uma festa no palácio, mas sim nascer enrolado em panos aqui, nada finos, tá? Mas em uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? A manjedoura é o lugar que os boizinhos dormem, não. Manjedoura é o lugar que os animais comem. É o coxo onde o boizinho e a vaquinha vai lá comer. Será que tinha pelo de boi lá quando Jesus foi colocado? Será que tinha cheiro de ovelha, de animal, de cavalo? Será que tinha resto de comida da boca do boi que fica babando e remoendo aquela comida? Será que tinha essas coisas na manjedoura quando Jesus foi colocado? Não deu tempo de passar um álcool em gel, não deu tempo de esterilizar, não deu tempo de tirar o pelo. O menino nasceu e colocaram ele na manjedoura. Aí você deve estar pensando, poxa vida, será que não tinha um lugar pior para o Filho de Deus nascer? Numa manjedoura fedendo a ovelha, numa manjedoura fedendo a cocô de vaca, numa manjedoura com pelo, baba de boi e touro. Será que o Filho de Deus não tinha um lugar pior para nascer? Pior, ironicamente. Mas é claro que tinha. Aquela manjedoura ali não é nada mais, nada menos do que o símbolo da podridão que é o nosso coração. Aquela manjedoura suja, aquela manjedoura insalubre, aquela manjedoura não desinfetada, é muito mais limpa na verdade do que o nosso coração, lugar aonde Jesus teve que nascer um dia. E você, meu irmão, se não teve ele nascido no seu coração ainda, você precisa entender que não há coração sujo o suficiente, não há coração impuro o suficiente, não há coração negro, escuro, nas trevas que não possa ser encontrado pela luz do Salvador que se encontra e se nasce naqueles lugares mais humildes e improváveis, como naquela manjedoura suja, cheia de carrapato. A chegada do Filho de Deus através da manjedoura é uma mensagem para nós. Seu coração não é ruim demais. Seu coração não é indigno demais, não existe coração sujo demais, não existe recipiente humilde demais. Pastor, é impossível Jesus querer entrar na minha casa não tem nem cerâmica, é chão batido, não tem janela, pastor, é só uma cortina. Será que Jesus aceita entrar na minha casa, meu irmão? Ele entrou no mundo através de uma manjedoura, cheio de pelo de vaca e de carneiro, cheio de cocô de vaca, de ovelha, de cavalo. Ele não vai entrar na sua casa, que eu quero crer que não tem essas coisas. Se tiver, você fala que nós vamos juntar umas irmãs aqui para fazer um mutirão lá. Mas a ideia é que aquela manjedoura representa o nosso coração, e o nosso coração, quando Jesus teve que nascer aí dentro, ele era muito pior do que essa manjedoura. Seu coração contaminado pelo pecado, seu coração apodrecido pela depravação, o seu coração indigno de receber aquele que deveria receber toda a adoração, mas ele não escolheu outro lugar para nascer, senão naquela humilde e singela manjedoura, para representar que um dia nasceria em cada um de nossos corações. Você chegou aqui de maneira suja, meu irmão? Sua alma está manchada? Sua mente está pesada com vários pecados? Dê lugar para que o menino Jesus venha nascer hoje na manjedoura que é o seu coração. Versículos 13 a 14, nós vamos ver a resposta da glória a essa mensagem do Evangelho que foi acabado de dizer. Diz assim o versículo 13: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, aos quais Ele concede o seu favor. Depois da revelação da graça, versículo 8 e 9, e o anúncio do Evangelho, versículos 10 a 12, a resposta inevitável a esses acontecimentos é a adoração e a glória dada a Deus.
Uma multidão do exército celestial aparece aqui com aquele anjo primeiro. Lembram do anjo, 7 metros de altura, deixou os pastores aterrorizados? Agora não é um só anjo, agora é uma multidão de anjos, é um coral celestial aparecendo diante dos pastores. Imagina, se eles se tremeram com um anjo, imagina o céu aberto diante deles. Todos ficaram apavorados, mas aquela multidão de anjos não veio para executar outra coisa, senão o mais belo cântico de todos entre os homens, dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Salvador do mundo está penetrando a sua criação, é o Criador se revelando à criatura. Essa ideia aqui de uma grande multidão do exército celestial aparecendo, é como que se o céu não pudesse mais se conter por tanto tempo aguardando para que esse dia chegasse, então o céu se explode em adoração. A pergunta é: adoração por quê? Porque a reconciliação entre Deus e os homens, a separação entre o Criador e a criatura, está sendo despedaçada através daquele menino que acabou de nascer, o Salvador do mundo, o único que é digno de executar, aquele que veio para nos salvar, nos resgatar, executar o plano da redenção, acabara de nascer e o céu não consegue se conter. Você consegue imaginar isso? Os anjos aparecem louvando, os anjos estão preocupados, os anjos estão extasiados, os anjos estão adorados, magnificados com aquilo que acabou de acontecer. Lucas faz questão de registrar para nós o que esses anjos estavam cantando. Ele diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Esse cântico aqui dos anjos é a representação perfeita do que significa verdadeiramente o Natal. O Natal significa para nós, o seu verdadeiro significado, segundo a palavra de Deus, não outra coisa senão essa. Em primeiro lugar, glória a Deus nas alturas. Segundo lugar, paz na terra entre os homens. Essa é a mensagem do Natal mais simples e resumida possível. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Como Deus é glorificado no Natal? Por que no Natal nós temos que dar glórias a Deus nas alturas? Por que o Natal é essa dimensão vertical? Os anjos estão cantando glória a Deus nas alturas, por qual motivo? Pelo motivo de que o Natal é o presente de Deus para a humanidade, pelo motivo de que o Natal é o dom de Deus para todos nós, e aqueles a qual receberam este presente, de bom grado abriram o seu embrulho e viram o que tinha por dentro, agora presenteiam uns aos outros. É por isso que eu disse que você podia mandar o presente lá para a minha casa, mas você não precisa mandar um presente físico, você não precisa mandar um presente que custe caro, você pode mandar o presente não só para mim, mas para todos que estão à sua volta, promovendo a paz na terra, porque é isso que Deus deseja. Os anjos estão revelando a mensagem do Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, porque o Natal deve produzir essas duas coisas em nós. A mensagem do Natal e a resposta nossa diante do Natal é duas, senão, em primeiro lugar, adoração, porque toda a glória pertence a Deus, e em segundo lugar, a paz, porque a reconciliação pertence aos homens. Por que nós damos presente uns aos outros? Porque nós estamos fazendo o nosso papel de promover a paz entre os homens. Mas só pode presentear os homens aquele que recebeu o presente de Deus. Só é possível de desprender materialmente para presentear alguém aquele que já sabe o gosto, o prazer, o sabor de receber o presente merecido de outra pessoa. E a gente diz assim: eu não vou dar presente fulano de tal, ele não comprou para mim ano passado. Imagina se Deus fizesse assim com a gente: não vou te dar o presente do meu filho porque você nunca me deu nada.
Mas na verdade a mensagem do Natal é que aqueles que presenteiam, em primeiro lugar foi presenteado. E a primeira dimensão do nosso presente é aquela dimensão vertical. Por isso nós damos glória a Deus nas alturas, porque Ele foi o primeiro a nos enviar o presente. E os anjos estão cantando, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Olhe para as alturas, glorifique a Deus, porque de lá veio o seu presente. E se nós, meus irmãos, somos homens que recebemos nesse Natal o presente mais valioso de Deus, nós temos uma resposta necessária a esse presente. Qual é a resposta a esse presente, pastor? Levantar minha mão e ir aí na frente? Qual é a resposta a esse presente, pastor? Pedir que algum irmão vá na frente e faça uma oração? Qual é a resposta a esse presente? Pedir que Deus escreva o meu nome no livro da vida? Não, nada disso. A resposta que você tem que dar a esse presente está no versículo 14, como consequência da primeira verdade. Os anjos estão dizendo, glória a Deus às alturas, isso nós já entendemos, pastor, mas e agora? Promova a paz na terra entre os homens, a qual Ele quer bem. Quer dar uma resposta ao Natal? Quer saber o verdadeiro significado do Natal? Quer viver verdadeiramente o sentido de Natal? Promova a paz na terra entre os homens, a qual Ele quer bem. Essa paz na terra não é a ausência de conflitos, é o mesmo verbo de eirene que nós já vemos estudando no livro do Apocalipse. Essa paz aqui é a ideia da reconciliação com Deus, que nós não somos mais inimigos de Deus, nós não estamos mais em guerra contra Deus por causa do nosso pecado, mas a paz que nós temos diante de Deus é porque o nosso pecado foi perdoado, a nossa dívida já foi paga e Jesus Cristo nos reconciliou de uma vez por todas com o nosso Criador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. O que é o Natal senão essas duas verdades? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Essa é a boa notícia através da boca do anjo. Essa é a boa notícia que muda toda a história do mundo. Essa é a boa notícia que se revela a nós e divide toda a humanidade. Nós aprendemos no versículo 8 e versículo 9 que Deus escolhe os improváveis. Nós aprendemos do versículo 10 ao versículo 12 de que Ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. E nós aprendemos no versículo 13 e 14 de que a nossa resposta deve ser glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. A notícia dada pelo anjo é capaz de mudar uma realidade. Essa boa nova trazida por aqueles anjos é capaz de transformar a nossa vida. Em algum momento, cada um de nós tivemos que passar por esse encontro, esse parto, esse nascimento. Jesus teve que ser gerado dentro de você pelo poder do Espírito Santo. E é isso que o Natal nos convoca. É isso que o Natal nos convida. O Natal nos chama a olhar para a manjedoura e não ver simplesmente mais um bebê pobre, solitário, comum, mas ver simplesmente naquela manjedoura o Salvador prometido, o Cristo ungido, o Senhor soberano. O anjo se revela aos pastores, o Filho de Deus nasce numa manjedoura. O céu não se aguenta com tanta glória e louva, porque o Evangelho está acontecendo entre os pobres. O Evangelho começa entre os pobres, o Evangelho começa de maneira pequena, o Evangelho começa sempre de maneira muito singela, mas ele não fica ali. Ele não fica nas margens, ele não fica isolado, ele avança, ele constrói, ele alcança o mundo inteiro. Ele começa com pastores nos campos, mas ele alcança reis, povos e nações. Ele começa numa manjedoura, mas culmina no trono da nova criação. E a pergunta para nós nessa noite especial de Natal é muito simples. O anúncio que saiu da boca do anjo, que mudou toda a história de uma vez por todas, já mudou a sua vida? O Natal já aconteceu no seu coração? Você já levou Jesus, esse que não se importa com os recipientes, que não se importa com o ambiente, que não se importa com a sujeira do lugar? Você já levou Jesus para dentro da sua casa? Porque se nós não falarmos de Natal e não falarmos do nascimento interno dele dentro de nós, nós falhamos na missão.
Porque no decorrer da história Jesus já nasceu, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, mas Ele ainda continua nascendo todos os dias dentro de um lugar mais sujo e podre do que aquela manjedoura, o seu coração. O anúncio do anjo que mudou a história, a boa notícia que muda tudo, inclusive a nossa história, mudou a minha, já mudou a sua, mas eu quero saber se tem vestígio, se tem notícia, se tem prova, se tem fruto de que Jesus está mudando a sua. Se você não consegue perceber, se você não consegue notar, essa noite é a noite do nascimento dele, quem sabe no seu coração. Jesus não se importa com cabelo de boi, Jesus não se importa com pelo de ovelha, Jesus não se importa com baba de vaca. Ele está disponível para nascer aonde tiver um espacinho para Ele. Não precisa ser hotel 5 estrelas, não precisa ser quarto de luxo, não precisa ser sala VIP, só precisa estar vazio para que Ele possa entrar. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as criaturas, aquele que nos quer bem, está diante de nós perguntando: há um espaço no seu coração para eu nascer? Que essa boa notícia que foi trazida pelo anjo, essa boa notícia que muda toda a história, como mudou a nossa, possa mudar também a sua vida, o seu coração e toda a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa noite na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida e explicada e aplicada ao nosso coração. Muito obrigado por falar conosco nessa noite. Que nós possamos sair deste lugar não com a mesma mentalidade sobre o Natal, mas pensando agora corretamente sobre o significado do Natal e principalmente, mais do que saber, é desejar que o Senhor venha nascer dentro de cada um dos nossos corações. Nós podemos saber sobre o Natal, nós podemos entender sobre o Natal, nós podemos presentear as pessoas sobre o Natal, mas nós não podemos sair daqui sem receber nessa noite o seu presente de Natal. Muito obrigado, Senhor, por enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor por nós, enviando aquilo de mais valioso que você tinha. O presente, quem recebeu fomos nós. E agora, Senhor, nós damos glórias a Ti nas alturas e tentamos viver em resposta a isso, promovendo a paz na terra entre os homens, a qual o Senhor quer bem. Abençoe nosso resto de domingo, abençoe nossa semana, abençoe nosso dia 24, nosso dia 25, e que nós possamos, Pai, cada dia lembrar e celebrar o Seu nascimento, a Sua boa nova, a Sua boa notícia que veio ao mundo para nos salvar. Que não seja apenas mais um Natal, que não seja apenas mais um dia, mais uma ceia, mais uma refeição, mas que seja um momento de partilha, de comunhão, de rememoração daquilo que aconteceu por nós há muito tempo atrás. Abençoe essa igreja, abençoe esses irmãos que nos visitam, abençoe todos que estão presentes. Nós desejamos que o Senhor não só nasça, mas que cresça, habite e reina dentro de cada um de nós, dos nossos corações.